pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a aula de biologia, hoje falando um pouco de uma classe específica dos vegetais, que são as briófitas, né? A aula anterior eu expliquei a classificação, a ordem evolutiva dos vegetais, e a gente vê que os primeiros vegetais a conquistar o ambiente terrestre ou a suportar as condições terrestres são as briófitas, né? As briófitas são representadas pelos musgos, as hepáticas, entre esses vegetais que vivem em ambientes úmidos, né? Não suportam grande exposição ao sol porque elas dependem da água para a reprodução. Característica principal dessas plantas é que ela não possui um sistema de condução. Significa que ela não consegue conduzir a água que ela absorve ali em estruturas parecidas com raízes, ela não consegue absorver e transportar na velocidade rápida. Esse transporte de água é feito célula a célula, o que pode levar um tempo para a água chegar até as células mais altas. Então essa planta não consegue ter um porte muito grande, muito alto, normalmente de alguns centímetros, e no máximo seus 5 centímetros. Essas as características principais. Existem, o corpo dessa planta, existem estruturas parecidas com folhas, né? Que possui clorofila, que possui cloroplasto, então também realizam a fotossíntese, dependem da luz para realização desse processo. Mas são plantas que como não tem sistema de condução, a gente não vai classificar como caule, raiz e folha, mas estruturas bem primitivas que a gente vai chamar de rizoide, cauloide e filóide, né? Que futuramente no processo evolutivo vai dar origem à raiz, ao caule e à folha. Vou passar um pouquinho sobre a reprodução e sobre o aspecto dessa planta, levando em consideração o musgo, né? Que é uma classificação dentro das briófitas, uma espécie dentro das briófitas. Desenhei aqui, fiz um esquema bem simples para a gente entender. O desenho pode estar perdendo aí alguns detalhes, mas é só para a gente entender as características gerais. Normalmente esses vegetais ficam em locais bastante úmidos, com presença de água. Estruturas que lembram muito raízes, a gente vai chamar de rizoides, porque tem a função de sustentar o vegetal ao solo, mas não tem um tecido de condução. Então, raiz primitiva, rizoide. Estrutura que lembra muito um caule, tá? Chamado de cauloide, e umas folhas primitivas chamadas de filóide. Esse é o vegetal, essa parte do vegetal é chamada de gametófito. Como a gente viu no vídeo anterior, gametófito é a estrutura produtora de gametas. O gametófito na planta ele é uma estrutura haploide, ou seja, as células presentes aqui nessa parte são células que possuem a metade da quantidade de DNA de uma célula normal desse vegetal. O gametófito ele é a parte duradoura da vida da planta, ou seja, a gente for estudar o ciclo de vida desse vegetal, a gente vai ver que a maior parte do ciclo, do período de vida, ela está como gametófito. O gametófito produz uma estrutura, né, chamada de esporófito. Tá? O esporófito é uma estrutura 2N, uma estrutura diploide. Na ponta do esporófito existe uma cápsula revestida por como se fosse um capuz chamado de calíptero. Tá? Essa estrutura é uma estrutura produtora de esporos, daí o nome esporófito. Lembrando que esporófito é uma estrutura 2N. A gente vai ver como ele aparece aqui nas briófitas e qual a função dele, falando basicamente de reprodução das briófitas. Então, analisando o esporófito, essa cápsula cai, né? Melhor dizendo, essa calíptera, esse capuz, essa estrutura cai, a cápsula produz esporos. Aqui dentro ocorre a meiose, ou seja, uma célula diploide vai gerar células haploides. Então gerou os esporos, lembrando que os esporos são células N. Tá? As células N caem no solo e têm a capacidade de gerar novos gametófitos. Só que esses gametófitos já são células N, já são haploides, porque foi gerado de um esporo. Aqui ocorre o que a gente chama de meiose espórica. Então gera o gametófito masculino e o gametófito feminino. No gametófito masculino, quando a gente pega uma parte dele aqui e amplia, né, a gente vai ver que lá dentro existe uma estrutura chamada de anterídeo. O anterídeo ele tem a capacidade de gerar a célula reprodutora masculina, conhecida como anterozoide. Quando eu pego aqui o gametófito feminino e amplio aqui alguma parte, a gente vai ver que lá dentro existe uma estrutura chamada de arquegônio. O arquegônio produz a célula feminina, conhecida como
oosfera. Agora olha só, por que essas plantas dependem da água? Porque aqui é onde gera o gameta masculino, conhecido como anterozoide, né? O anterozoide tem 2 flagelos, ele necessita da água para nadar em direção à estrutura feminina. E aqui, ó, entrar pelo arquegônio e unir-se à oosfera. A união dessas 2 células, anterozoide com oosfera, é o que a gente conhece como fecundação. Uniu 2 células N, formando uma célula 2N, que é o diploide. Lembrando que isso ocorre tudo dentro do arquegônio, que é uma estrutura do gametófito, gerando então novamente o esporófito. Então vamos lá, vamos seguir o ciclo contando a quantidade aí de DNA. Né? Então, ó, célula haploide, né, gametófito, produz uma célula diploide, uma estrutura diploide, que é o esporófito. O esporófito produz, através de um processo de meiose, os esporos. Os esporos então já são células N, porque veio de uma meiose, meiose conhecida como meiose espórica. Cai no solo, gera 2 novas plantas, 2 novos gametófitos também haploide. A união da célula masculina anterozoide com a célula feminina oosfera gera o embrião. O embrião, lógico, o embrião está dentro do gametófito, formando novamente o esporófito. Normalmente é formado o esporófito quando as condições do meio está pobre em água, está com redução de água. Então a planta geralmente libera esses esporos que pode cair em outras regiões, então disseminando e distribuindo esse vegetal no ambiente onde ele está. Tá? Então, característica das briófitas: não possuem sistema de condução e são dependentes da água para fecundação. Parte duradoura é o gametófito, parte passageira é o esporófito. De briófitas é isso. Vamos ver agora a pteridófita, estruturas gerais e reprodução. E aí pessoal, falando agora das pteridófitas, há uma classificação aí que já tem algumas diferenças das briófitas. Primeira diferença é que as pteridófitas possuem um tecido de condução, um tecido vascular que auxilia no transporte da seiva. Principais representantes das pteridófitas são as samambaias, samambaiaçus, avencas, né? E algumas estruturas conhecidas como xaxins, que também faz parte aí das pteridófitas. São encontradas em ambientes úmidos. Por quê? Porque ela ainda depende da água para fecundação, para que ocorra a reprodução. Quando a gente analisa o corpo das pteridófitas, a gente já consegue visualizar uma raiz verdadeira, o caule e as folhas. Aqui eu estou representando uma samambaia, então o caule dela é subterrâneo, a gente chama de rizoma, esse tipo de caule que fica paralelo ao solo. Então raiz, caule e folha. Algumas espécies como samambaiaçu já possuem um caule aéreo, então a gente já consegue ver uma estrutura mais visível desse caule. A planta em si visível é um esporófito, produtor de esporos. A estrutura de condução, o tecido vascular que conduz a seiva, né, ele é impregnado de outras substâncias conhecidas como lignina, que vai dar uma rigidez maior a esse tecido de condução, permitindo também a sustentação do vegetal. Então, esse tecido de condução permite essas plantas terem um tamanho maior, não só pela condução da seiva, né, dos nutrientes, também como a sustentação aí, permitindo um crescimento mais seguro dessa planta. A gente tem 2 tipos de tecido de condução. O tecido de condução que conduz a seiva bruta, que é formada de água e sais minerais, retirada do solo. Então é retirada pelo xilema, tecido de condução que retira a seiva bruta. Essa seiva vai sendo transportada até as folhas, através dessas nervuras, que é o tecido de condução. Chegam nas folhas a água, os sais minerais, juntamente com a luz, realiza então a fotossíntese, né, dentro dos cloroplastos. Realizou a fotossíntese, a gente tem produto da fotossíntese, a seiva elaborada, ou também chamada de seiva orgânica. Depois que produziu a seiva orgânica, ela vai ser capturada e transportada para as outras células, porque isso é nutriente para as células. Vai ser distribuída para as diversas células do vegetal pelo tecido de condução chamado de floema. Então, o floema transporta seiva orgânica ou seiva elaborada. O vegetal, propriamente dito, é o gametófito, é uma estrutura diploide, 2N, com um número total de cromossomos, né? Um número total de DNA, melhor dizendo. Né? Quando eu analiso cada folha aqui, ó, cada estrutura folícula, né? Na verdade a folha é isso tudo, a folícula aqui da samambaia, eu noto pequenos pontos pretos
na folha. Cada ponto preto, cada estrutura dessa aqui, é chamada de soro. Tá? Então o soro, né, formado por unidades menores de esporângio, então se eu pegar aqui, ó, cada unidade dessa aqui é um esporângio, dentro do esporângio ocorre uma meiose. As células ali produzidas são os esporos. Então o esporângio libera os esporos. Então esses pontinhos pretos que tem em cima da folha da samambaia abre e libera esporos. Então lembrando que aqui sofreu uma meiose. A meiose é uma divisão reducional. Se aqui tinha células diploide, passou a formar células haploide, células com a metade da quantidade de DNA. Então liberou os esporos. Tá? Os esporos caem no solo e germinam uma estrutura que a gente conhece como prótalo. Lembrando que como ela veio dos esporos, né, esporos são células N, ela também é uma estrutura haploide. Normalmente o prótalo, né, é uma estrutura que lembra muito uma folha, né, formada por rizóides, essas estruturas que lembram pelos aqui, ó, que vai formar raiz. O prótalo é o gametófito, ou seja, estrutura produtora de gametas. Existem regiões do prótalo, chamado de anterídeo, que produz a célula masculina, o anterozoide, e estruturas específicas chamadas de arquegônio, que produz a oosfera, célula feminina. Então, anterídeo produz a célula masculina anterozoide e o arquegônio produz a célula feminina, que é a oosfera. Isso tudo no prótalo. Né? Aqui dentro ocorre então a fecundação, união do anterozoide com a oosfera. Esse processo há necessidade de água. Por quê? Porque o anterozoide ele é multiflagelado, ele possui vários flagelos e ele precisa nadar até a célula feminina. A união dessas duas células ocorre a fecundação, a formação de um embrião. O embrião germina, se divide, cresce, formando então novamente o esporófito. Lembrando que isso aqui é uma reprodução por alternância de gerações. Parte do ciclo da vida do vegetal ela é um esporófito e a outra parte do ciclo da vida ela é um gametófito. Ao contrário das briófitas, a parte duradoura do vegetal é o gametófito, né? A parte que mais dura, que a gente mais visualiza no ciclo de vida desse vegetal. A parte passageira, produtora de gametas, é o gametófito, ao contrário então das briófitas, ok? Então pessoal, falando desses dois grupos, briófitas e pteridófitas, ainda são dependentes da água para fecundação, né? Depende porque o anterozoide precisa encontrar a oosfera, porque é uma célula flagelada, mas tem diferenças, uma possui sistema de condução, a outra não, ok? Então desses dois grupos é só isso. Próxima aula eu vou falar sobre gimnosperma e angiosperma. Pessoal, então até mais, até a próxima aula.